Começando mais um Pod Empresa, o podcast do Sincomércio Baixada Santista e Vale do Ribeira, que vai ao ar toda quinta-feira às 14 horas, com um papo super direto, porém com muito conteúdo sobre os empresários e empreendedores aqui da nossa região. Eu, Danilo Lopes, setor comercial aqui da casa, Alessandro Pessinotti, parceiro Sincomércio, na retaguarda jornalística Bárbara Pérez, na transmissão Estênio Firmino da Honra Filmes e nossos entrevistados de hoje, Rodrigo Riga e Tatiane Kurokawa. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pod Empresa. Eleve Desenvolvimento Humano. Isso. Exato. Como é que vocês iniciaram esse projeto? Vamos lá, né? Vai ser você. Vamos lá. As damas primeiro. As damas primeiro. Bom, eu acho que tanto eu quanto ele, né, nós falamos que o nosso trabalho hoje partiu do nosso autoconhecimento. A minha primeira formação é arquitetura, continuo trabalhando com a área de arquitetura hoje. Eu sou engenheiro da computação, né, então trabalho na área de tecnologia também, né? E muito do nosso rumo profissional veio depois de muitos processos de autoconhecimento. Eu comecei no autoconhecimento depois de uma depressão pós-parto, depois da nossa segunda filha. E é a tal da perda de propósito, né? Uhum. Eu acordava de manhã para cuidar de criança, dormia quando eu dormia, né? E aí foi o meu primeiro processo de buscar ajuda. E, inclusive, foi através dele. Porque eu estava muito ruim. Hoje eu peso 55 quilos, eu cheguei a pesar 42 na época. E aí ele falou, amor, eu vou precisar pedir demissão para ficar com você. Eu falei, não dá, né? Porque quem que mantém a casa, né? Sim, na época eu trabalhava, que nem a gente estava conversando, né? A gente era do interior de São Paulo, Sorocaba, e eu trabalhava em São Paulo. Então eu acordava todo dia ali pelas 4h30, 4h45 da manhã, pegava meu fretado às 5h15 e eu retornava para minha casa às 21 horas, né? 8h30. Então eu não via ela. Então eu não sentia que eu conseguia dar algum suporte de longe. Para mim eu tava de mãos atadas nesse sentido, né? Então eu falei vou ter que sair e procurar alguma outra coisa, né? Sim. E eu tinha escolhido parar de trabalhar, né? Porque eu tive a minha filha, né? Quando eu tive meu primeiro filho, eu continuei trabalhando. E foi bem desafiadora essa jornada, assim, de voltar a trabalhar cedo. Eu sempre fui autônoma, né? Então, ele ia comigo para a obra, ia comigo para a prefeitura, punha no carrinho, bebê conforto e ia. Mas eu tive muitos feedbacks negativos de clientes na época. Então, quando eu engravidei dela, eu falei, não vou repetir o padrão, né? Então, ou eu faço, estou 100%, ou não faço, então não faço. E ele estava, né, bem no trabalho, falou, amor, fica em paz, fica com as crianças e que eu dou conta. Então, para mim foi muito difícil parar de trabalhar e não conseguir retomar ao trabalho depois por conta dessa rotina, porque só tinha eu para ficar com os dois e ele estava em São Paulo, né, o dia inteiro. E aí, quando a gente entrou nesse impasse, né, ele falou, amor, você vai precisar procurar ajuda, porque sozinha eu não consigo mais te ajudar. E aí, essa ajuda foi quando realmente eu falei, não, eu acho que eu preciso de um apoio emocional para isso. Foi quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, com uma terapeuta, mentora, que hoje é nossa afilhada, somos padrinhos de casamento dela. Tornou-se uma grande amiga nossa, né? Tanto ela, no nosso coração o até marido hoje. dela. E aí foi ali que eu comecei, né, a jornada de autoconhecimento, tentar entender o porquê eu queria voltar a trabalhar. Porque ela falou, Tati, se for pelo dinheiro, você não vai voltar. Primeiro porque eu já tinha parado quase 2 anos. Então, minha rede de contato estava muito escassa. Eu já não tinha mais procura de clientes, né? De ter que começar tudo de novo. E então, até eu conseguir rentabilizar a motivação de voltar a trabalhar, ia demorar algum tempo. E aí a gente chegou no impasse mesmo, porque aí eu ia ter curso de escolinha para eu conseguir voltar a trabalhar, então eu não tinha esse recurso ainda, ou ia onerar mais ainda para ele. Então ela falou, Tati, a gente precisa encontrar o que te motiva a voltar a trabalhar. E foi ali que começou, né, toda essa jornada que me fez voltar assim, né, eu entrei nesse processo de autoconhecimento com ela em junho, em dezembro eu abri meu escritório de arquitetura. Então, foi um processo muito rápido, foi um crescimento muito rápido, até que entrei num outro impasse, de novo, né? Que era um escritório grande para a nossa cidade, era um escritório que tinha um certo volume de trabalho. Eu atendia em torno de 30 projetos por mês.
Nossa. Tinha 5 arquitetas junto com Tinha você, 5 né? arquitetas, então cresceu muito rápido. Só que aí os clientes começaram a questionar. Eles falaram, Tati, eu sei que não é você que está fazendo o projeto. E eu queria que fosse você. Porque ou eu estava na rua vendendo, Sim. até para manter a estrutura do escritório, eu tinha que vender muito, né? Ou eu ficava no escritório projetando. Aí tentei contratar vendedora, aí as vendas caíram, porque os clientes confiavam em mim. No seu trabalho. Aí o pessoal começou a questionar, Tati, mas eu sei que não foi você que fez, o projeto tá lindo, mas não foi você que fez. E eu sabia que não era a tua mesmo. mão. Não era a minha mão. Sim. Por mais que eu supervisionava todas, Sim. né? E elas eram muito boas, mas tem um feeling, né? Diferente. E aí foi quando eu comecei a entrar em xeque de novo. Que aí vai bem de um ponto que você estava comentando, né? De a gente, por mais que somos empresários e tudo mais, a gente Sim. acaba fazendo negócio, né? Tem É. aquela confiança Sim. com ela, com o dono da Exatamente. pousada que você comentou. Então tem aquele lugar. E aí como se fosse colocar em xeque nisso, no processo dela. Muito interessante, né? Exatamente. Então aí foi outro processo, assim, para eu falei, e agora? Eu com o escritório desse porte, com esse questionamento, e aí eu tinha perdido de novo a minha motivação, porque eu amava projetar, né? Eu não estava lá só para vender. E aí essa mentora de novo, fiz 3 processos com ela, e aí no terceiro processo ela falou, Tati, tem algo que está caminhando em caminhos divergentes. Um deles é o seu autoconhecimento, porque depois que eu comecei com ela, eu não parei mais, né? Mergulhei em muitos processos de autoconhecimento mesmo, né? E ela falou, a sensação que eu tenho é que o seu autoconhecimento é a sua mente e a sua espiritualidade estão indo para cá e o seu escritório está indo para cá. Pra lá. Você vai precisar encontrar algo que Sim, faça sentido, né? traga essa convergência, né? E isso dificultava até a prosperidade do próprio escritório, né? Porque aí começou a ficar em xeque, porque eu Incoerente. ganhava e ia tudo embora, né? Em salário, enfim, em custos diretos e indiretos do escritório. E aí a pandemia foi o período que me deu um pontapé, assim, porque eu atendia muitos clientes PJ, muitas franquias, né? O meu forte era projeto comercial na época. E foram os primeiros que fecharam, né? Exatamente. Então, eu tive muitos clientes que não me pagaram, tive Sim. clientes que faliram, então realmente não conseguiam me pagar, não é que não queria, né? Não tiveram exatamente. condições. Então, eu fechei meu escritório de novo, voltei para casa, né? Fui lidar com as minhas sombras de novo. E aí eu comecei a estudar o mundo das terapias através da terapia de ambientes. E foi a primeira vez que eu entendi o que dentro da arquitetura faria sentido para mim. Eu estudei Feng Shui, depois fui estudar terapia de ambientes, radiestesia, que é uma área que compreende melhor a harmonização do ambiente, né, o processo energético. E aí começou a jornada do mundo terapêutico. Dali eu me tornei terapeuta. E como terapeuta chegamos até aqui. Em resumo, foi isso pra mim. Porque quando você pergunta quando começou, né? A gente fala que começou lá atrás. Lá. Sim. Mas foi lá mesmo. Porque a concepção do nosso CNPJ é mais recente. Mas acho que essa maturidade, essa consciência que a gente chegou hoje começou lá atrás de advento do que aconteceu, né? E aí, como que é interessante como as linhas se convergem, né? No universo, Sim. no mundo, né? Porque ela tem essa história. E o meu lado, agora falando um pouco do meu processo Sim. também, eu sou do corporativo desde sempre. Eu formei em engenharia da computação, comecei estagiando em 2004 e sou dessa linha desde sempre, né? E é nesse mesmo período, quando a gente estava já na nossa segunda filha, eu estava nessa loucura de ir para São Paulo, aquela responsabilidade né, do marido, do pai, que tem que sustentar, Exato. suportar, ser a base ali. tudo Provedor, mais, né? o provedor. E aí eu estava num ritmo e comprometimento com as áreas da empresa muito forte. Então eu acabava sendo um elo assim da venda, do treinamento, da entrega do projeto, da responsabilidade da entrega do projeto, do suporte e do pós-venda. Então eu fazia parte de tudo na empresa. E aí qualquer pepino que dava em qualquer uma das áreas, quem era o culpado era eu. Então ficava uma pressão muito grande, Sim. assim. Eu era o responsável da área ali. Então ficava uma pressão muito grande, até que mais ou menos nesse período que ela estava se reencontrando, quem caiu foi eu. Aí eu tive o que o pessoal hoje nomeia de burnout. Sim, Na época não sim. tinha esse Não nome. não tinha esses exatamente. rótulos, né? Mas aí eu me peguei assim, achando que nada ia dar certo, que eu não conseguia mais nada, não consegui, me peguei, né, nos processos bem profundos, assim. E aí ela falou,
Aí você vai precisar de ajuda agora também. Só que aí eu venho de uma escola, e aí muitos homens acho que são desse lugar também, que a gente não pode pedir ajuda, né? Ou que fique forte e tudo mais. Ah, isso eu vou superar. É isso, superar, não, se lidar com esse problema e resolve, né? Então, meu pai brincava, né? Brincava e comentava, que acho que é uma crença dele. Quem pede que ajuda para psicólogo é cabeça fraca, né? Então, a gente foi crescido assim, né? Então, para eu reconhecer que eu precisava de ajuda, foi um outro processo. E aí eu fui com essa mesma terapeuta nossa, eu nunca esqueço que numa conversa que a gente teve de reunião assim, na padaria, pra gente... Vocês foram fechar o contrato, né? A gente foi fechar o contrato. Eu lembro que eu falei assim, eu não duvido que você me ajuda. Teimoso, assim, de cabeça, assim, sabe? Minha cabeça bem fechada pra isso. Mas você fez alguma coisa diferente com a minha esposa. Ela abriu escritório, ela prosperou, tá indo melhor, né? Então... Mas eu vou provar pra você que você não consegue. E assinei o contato com ela de terapia. Vou pagar pra ver, literalmente. Foi muito louco, assim. E aí, nas primeiras sessões, ela já quebrou minhas pernas, assim, com algumas perguntas que já... Quebrou perna, braço, foi um pouco de tudo. No chão. Então foi um processo bem interessante, né? Só que aí foi legal que nesse processo, ela me questionou algumas coisas que eu já vinha me questionando antes, desde a minha formação. Que era... O que o fruto do meu trabalho dava para as pessoas, assim, né, como entrega. Porque a área de tecnologia, muitas vezes, ela acaba sendo meio fria, né? Eu era desenvolvedor, distante, né? eu desenvolvi ali, eu não sabia quem ia usar, como ia usar e etc. É aquilo, né? se funcionar é porque tem que funcionar. Agora, se der pau... Se demorar mais de 2 segundos para abrir, é porque é culpa do desenvolvedor, senão você nem se lembra dele, né? O mínimo que tem que fazer é funcionar. O mínimo, e aí, assim, né? É uma loucura. E o meu pai, ele era engenheiro civil, né? A Tati é arquiteta, né? Que ela falou. E aí eu falava assim, nossa, mas o de vocês é diferente, né? Porque vocês veem o negócio acontecendo, surgindo, é palpável. Sim. E nessa época, lá por 2010, 2012, eu já questionava. E aí, meu trabalho vai para onde? O que resolve? O que não resolve? Então já tinha esse questionamento. E aí em 2017 veio de novo forte esse questionamento, né? Então foi esse processo que eu comecei ali com ela. E aí nesse processo foi curioso, que uma das coisas que a gente, né, visualizou nesse processo, que eu tinha uma intuição a lecionar, ou ser instrutor, alguma coisa assim, né? Mas eu não era desenvolvedor, gerente de projeto e tocava o pau ali, né? E aí eu, né, nesse processo, pedi demissão, fui para uma outra empresa, uma empresa menor, mas mais estruturada. Não, era até maior na época, que ela era mais estruturada, e uma pegada bem diferente de ritmo. E aí, no meu primeiro ano que eu fui lá gerenciar uma área, o meu chefe viu e falou, nossa, a equipe mudou muito em termos de capacidade, conhecimento, tal. Você não quer fundar uma área aqui só de treinamento? Eu falei, não é possível. 2 anos depois que aquilo tinha acontecido, eu veio esse convite e não tinha no mercado, não tinha empresas daquele segmento um setor de treinamento, assim, porque se parar para pensar em consultoria, o setor de treinamento interno não fatura, né? Sim. É um custo, né? Se for parar para pensar. Aí eu falei, não é possível. Eu posso pensar no final de semana? Não pode. Aí eu fui lá, pensei no final de semana, eu topei a criar uma coisa que não existia no mercado naquele segmento na época. E aí onde comecei a entrar num lugar de me conectar mais com as pessoas, treinando as pessoas, capacitando as pessoas. Aí eu fui ressignificando todo o meu olhar para TI. Eu já vinha num trabalho de tratar clientes diferentes, as pessoas diferentes, por esse processo de autoconhecimento que eu já estava, né, nessa imersão que a gente fez. E aí a gente começou a treinar a pessoa, aí foi um ano muito forte em 2018, 2019. A pandemia nos afetou, mas mais ou menos, porque já desde 2017, quando eu entrei nessa empresa, ela já era remota. Então, na verdade, a gente teve que só esperar os clientes se adequarem, porque a gente já estava todo mundo em casa, né? E aí foi esse processo que a gente começou a fazer. E aí eu via pessoas, desenvolvedores novos, nessa migração da pandemia, muita gente queria trabalhar com TI. Que é remoto, TI dá, começou a surgir um monte de curso técnico, especialização em tecnologia. E aí as pessoas lá por 2021 começaram a entrar em parafuso, assim, que não conseguiam aguentar, a pressão do mercado vinha. E aí eu comecei, em umas conversas, assim, ajudar as pessoas ali dentro dessa área, né? E aí uma delas, né, eu comecei a fazer uma cadência semanal e ela falou, nossa, Riga, você tá me ajudando demais. Eu falei, tá aí, acho que eu vou abrir esse espaço dentro da empresa. E aí eu propus para minha diretoria, olha, quero abrir um espaço de 1 hora por dia para atender as pessoas, para conversar com as pessoas. Tenho passado por várias coisas e eu acho que eu consigo contribuir.
não vai atrapalhar no seu trabalho? É. E o que você tem que fazer? Você não vai deixar de entregar? Eu falei, não, eu assumo a responsabilidade. Então tá bom, pode fazer. E aí eu comecei isso em 2022, mais ou menos, né? 2022. E aí comecei a atender dentro da empresa, dentro do mundo corporativo. Então já fui ressignificando como eu atuava ali dentro, né? E aí em 2023 a gente fez uma formação já mais longa, mais prolongada, para fazer uns processos terapêuticos com a gente, e a gente também adquirir mais novas ferramentas, assim. E aí foi se construindo. E aí eu fiz uma mentoria dentro da empresa, para liderança, focado em comportamento humano. E aí tudo foi indo, porque aí eu fui trabalhando dentro de mim, e aí o que vinha a gente transbordava isso para as pessoas de alguma forma dentro do corporativo ali. E aí nesse momento que eu estava já numa multinacional, que essa empresa de 2017 ela foi comprada por essa multinacional, então a gente foi para lá. E aí eu comecei a sentir, né? Falei assim, eu acho que eu consigo atender mais do que só a empresa. Eu queria, sabe, você quer atingir mais e mais pessoas. E aí nessa época a gente começou a conversar, assim, ela já estava atendendo, né? Que ela falou, já estava atendendo as pessoas. Eu falei, tá, e agora também tô. Então aí a gente começou a fazer o nosso plano de negócio, e aí começou a surgir a Eleve. Nessa época foi em 2022, 2023. por aí. A gente começou a estruturar, e aí em 2023, 2024 a gente fez nosso plano de negócio, e aí em 2024 a gente abriu daí. Por isso que a gente fala que realmente saiu do autoconhecimento, né? Assim, de encontrar o que estava faltando para fazer sentido para o nosso trabalho. E a princípio nem era a ideia fazer hoje nós chamamos de expansão de carreira, né? A gente não usa fez mudança de migração de carreira e mudança de carreira. A gente expandiu a nossa carreira. Sim. Então foi muito dessa sede de entender o que estava acontecendo com a gente e como que o nosso trabalho poderia ser coerente com a forma que a gente estava escolhendo viver. Quando eu fui para o mundo da terapia de ambientes, por exemplo, eu olhava a princípio só o ambiente, né? Claro que tem a questão energética do ambiente. Sim. Mas aí eu via que o principal foco de desequilíbrio do ambiente não era o ambiente, eram as pessoas que estavam ali dentro. E eu falei, mas como que eu posso, então, olhar para essa pessoa? Né? E foi o que ele fez também dentro da área dele. Na área de TI tem um monte de gente trabalhando, mas eu preciso olhar para a pessoa. O que aquela pessoa está fazendo ali dentro? Ela sabe o que ela está fazendo ali dentro? Ela consegue encontrar um caminho diferente para aquilo que ela está fazendo? Dentro de casa, como que o meu relacionamento está impactando na energia da casa. Tem lugares que a gente entra e a gente sente que a energia é pesada, né? Não precisa ser nenhum expert para sentir isso. Então, foi nessa necessidade e nessa sede, na verdade, né? De ser coerente com o que a gente estava vivendo e como que a gente alinhava o nosso trabalho dentro desse porquê. Porque foi muito curioso, porque como a gente começou a enxergar as pessoas de uma forma diferente, as situações de uma forma diferente, isso começou a refletir também na tratativa com nossos clientes, com as pessoas ao nosso redor. E era diferente, as pessoas percebiam que era diferente. A gente chegava e escutava, nossa, ninguém nunca me fez essa pergunta, ninguém nunca teve essa preocupação. E aí, a partir dali, você já cria um canal de conexão com aquela pessoa, com aquele cliente, e tudo que você vai conversar, ele sabe que você não está indo contra ele, né? Então, isso abre muito. E dentro do mundo corporativo também, falando um pouco mais da área de TI, onde eu conheço, tem muitas coisas que são aculturadas ali, muitas já são impregnadas dentro desse meio, alguns padrões que as pessoas seguem, alguns comportamentos que as pessoas seguem, e às vezes nem sabem por quê, mas só segue porque todo mundo faz assim, né? Entende? E aí quando você pergunta por que você está fazendo aquilo, a pessoa dá uma bugada assim, ela fala assim, não sei, não é assim? Quem falou que é assim? Não sei, todo mundo faz assim. Que nem o mesmo outro dia, pegando o gancho, eu vi o pessoal colocou uma câmera no elevador, aí entrou um rapaz, aí entrou um, ficou de costa com a porta. Aí entrou o segundo, ficou de costa com a porta. No outro lado, aí o que ele fez? Pô, deixa eu ir pra manada. Ele virou de costa pra porta. Aí depois certo deve ser, tá ali, né? Por que você... Não, porque todo mundo depois nem sabe. Exato. É bem nesse lugar. Tem vários experimentos assim. Tem um que eu já vi que era num consultório médico. E era uma coisa mais bizarra ainda, que fizeram um experimento que tinha uma pessoa que era a que conhecia da pegadinha, digamos assim, né? Que toda hora que tocava um apito, ela levantava e sentava.
Aí tava todo mundo no consultório, tocava Agora a fita, chega a mão, né? ela levantava e sentava. Aí ficou, aí acho que umas 6 vezes assim, no vídeo mostra, de repente do lado começa a fazer a mesma coisa. É. A hora que vai ver, tá todo mundo fazendo e ninguém sabe o porquê. E aí essa moça, ela sai, né, ela finge ser atendida, vai embora. Continua. E o povo E continua. ela continua. E aí Incrível. ficou incrível. É muito curioso. Aí essa parte daqui a gente fala do repetição do comportamento humano. A gente faz as coisas sem saber porquê. Então, hoje, assim, vocês estão na atividade de vocês, só que, lógico, completamente diferente, porque vocês agregam esse próprio conhecimento, né, autoconhecimento porquê, não só, não vou falar vender, oferecer aquilo que o cliente busca, só que de uma forma diferente, entendeu? No seu caso, até como ambiente. Sim. Isso. Ela, como ela já Tá. veio dessa área mais de empreender, ela Sim. continua com a parte de projetos, Sim. né, de Sim. empreendimentos. Eu mudei um pouco em relação de trabalhar ativamente igual eu atuava, ou Tá. como gerente de suporte, como gerente de projetos, isso eu já não faço mais. O que eu faço hoje, eu faço capacitação de times dentro dessa área, onde eu Tá. trabalho mais. Então, eu Entendi. estou conectado com a área de tecnologia Sim. ainda, mas com dois focos, assim, ou capacitação de líderes e pessoas, Sim. né, formação humana ali dentro, autodesenvolvimento Sim. dentro da empresa, ou ajudando a formar centros de treinamento igual o que eu criei em 2018. Então, como eu criei lá em 2018, eu ajudo as empresas a criarem esse centro de treinamento, que aí esse é mais técnico, né? Agora o outro é uma mentoria, uma consultoria mais para autodesenvolvimento. Então, essa Eu as duas acho formas que que eu estou atuando dentro da empresa. Acho que Sim. as nossas áreas, elas se expandiram, porque hoje o meu volume de projeto mesmo é muito menor, né, do que eu atendia antes. E o que tem acontecido hoje, por exemplo, a minha agenda hoje é de mentorias e processos terapêuticos, né? Sim. Não é mais de projeto. Tá. Mas o que acontece é que os meus pacientes de terapia me contratam para fazer o Contratam. projeto. Entendi. Né, os nossos professores, por exemplo, Sim. né, uma das minhas formações é a medicina germânica. E os meus professores falaram, Tati, eu preciso que você faça o projeto da nossa casa e eu não consigo pensar em outra pessoa que não seja você, porque você entende o que eu falo. Então tem acontecido um processo inverso, assim, né? Então, eu continuo trabalhando com o projeto, mas não é algo que eu divulgo. Sim. E que Não é o seu foco, não né? é o meu carro-chefe. Carro-chefe, entendi. Nossa linha Seu base foco hoje de- da empresa não é trabalhar com arquitetura e com desenvolvimento de projeto, de sistema, né? Sim. Mas essa nossa história chama a gente para ajudar nesse lugar, entendeu? Então, nossos professores falou isso com ela. E tem hoje diretores de empresas que me chamam para ajudar a liderança técnica que está muito jovem, me chamam para ajudar a entender o processo de estresse que está rolando na empresa. Aí eu ajudo nesse lugar. Porque aí eu sei o que eles estão falando, eu sei os problemas que eles têm na questão de venda, de entrega de projetos, só que eu consigo trazer um outro olhar para eles. Então acaba complementando. Teve até um que me falou assim, nossa, nunca vi um terapeuta que entende o que eu falo na área de tecnologia. Você um deploy, um release, como faz essas sei. terminologias. Aí eu sei o que eles estão falando, eu sei o lugar que eles já estavam. Então eu consigo ajudar eles dessa forma, entendeu? Então tem sido interessante esse movimento, que as pessoas dessa área têm me procurado para ajudar eles agora uma outra perspectiva, entendeu? E o não sucesso da área de vocês, quando vocês... É muito comportamental que vocês têm. Sim. Nós começamos a nossa divulgação de trabalho Sim. como terapeutas de relações. Né? Porque a gente começou a entender que, assim como fez parte do nosso Sim. processo, tudo que a gente viveu, que a gente vive, diz respeito às relações que a gente tem. Não é relacionamento. Não é relacionamento, relações. né? Mas com as relações. Então, como eu me relaciono com o meu trabalho, como eu me relaciono com o meu corpo físico, como eu me relaciono com a minha saúde, como eu me relaciono com o meu filho. Não é o externo, seria a partir de a mim. partir de... Exato. A partir de você, como Tá. você se relaciona com tudo que está à sua volta. Então, até o nome da empresa veio por conta disso, né? Sim. Praticamente, acho que 100%, né, das pessoas que falam com a gente no final das sessões ou das mentorias, a gente fala, como você se sente? Mais leve. Estou leve. Tá Aí leve. surgiu, né? Porque todo mundo falava, nossa, Sim. falar com vocês é leve. Aí eu falei, então tá dado o nome da O empresa. nome da empresa. Porque é sempre sobre isso, né? É sempre Sim. parte sobre o nosso olhar em relação ao meio que nós estamos.
Desde um projeto de arquitetura, por exemplo. Porque o meu projeto de arquitetura vai ser diferente para você, vai ser diferente para você, porque é sobre você, não sobre mim. Né? Eu não vou vender um projeto pronto. Eu preciso entender sobre o dono, né? Sobre o coração do projeto. Ele precisa entender sobre o propósito da empresa, para que ele consiga alinhar os líderes em relação à empresa. Aí na empresa a gente faz 2 trabalhos ainda, entender o propósito da empresa ou a missão ali dos donos, né, também. Entender de cada funcionário. Porque isso de alguma forma vai convergir, os valores vão se convergir. Se meu valor não bate com o da empresa ou com o seu, não vou sustentar, vou ficar lá só por dinheiro. E aí eu começo a não ter dinheiro, eu começo a fazer o quê? Não me sentir reconhecido. E aí tudo que eu faço passa a ser por interesse. Por interesse. A receber aquele bônus no final do ano, aquela promoção no final do ano. Aí quando não acontece, você fica estressado, você fica desmotivado, entende? Então, alinhar também o que você busca como vida com para onde que a empresa também está indo é super importante. Senão vai chegar uma hora que eu brinco, né, que a gente vai ficar correndo só atrás do petisco. E eles aceitam a mudança? Nem sempre é tão simples, mas no geral, quando a pessoa já está nesse lugar de não estou sendo visto, não estou sendo reconhecido, ela já começa a ficar um pouco mais aberta. Aí tem 2 lugares, assim, ou ela está muito revoltada com a empresa, ela não quer ouvir porque o problema é a empresa, ela não entende que ela é parte responsável daquilo também, de todas as expectativas que ela coloca ali, porque grande parte dos estresses assim, que acontece das pessoas com as empresas são as expectativas delas que elas colocam sobre a empresa. Não tem nada a ver com a empresa, é a expectativa que eu crio. E aí quando essa minha expectativa é frustrada, eu culpo a empresa. Então tem gente que não cai nesse reconhecimento. Aí é um pouco mais desafiador. Ela vai ficar pulando de empresa em empresa até conseguir até aquilo entender. que ela está esperando ou até ela entender. Eu passei por esse processo, eu pulei de algumas empresas e aí quando eu percebi que parte responsável era eu. O famoso, não sei se tem a ver, a grama do vizinho é melhor. Sei lá, sim. mais ou menos essa... Aí você entra nessa nova empresa, aqueles 6 meses, 8 meses, é um lua de mel. Mas Aí começa a bater os depois... mesmos problemas. Eu falei, nossa, tive um chefe igualzinho. Eu tive um cliente que me tratava assim. Aí você começa a ver algumas até repetições de padrões com o que aquela pessoa está vivendo. Ou seja, peraí, o problema não é lá, acho que é você. Ou como você encara aquilo. Sim, como encara, Como você encara o desafio, como você se posiciona dentro da empresa também, o que você quer entregar. Porque se eu estou só por interesse, uma hora isso não sustenta. Você começa a ficar não se sentindo reconhecido, porque o seu amigo está ganhando mais, aí o outro faz, você fica de novo se sentindo desvalorizado. E isso acontece em qualquer âmbito de quaisquer relações, né? O famoso dedo podre para um relacionamento. Por quê? Porque eu só escolho parceiros que não me atendem. Onde está o problema? Está com os parceiros ou está sobre as minhas escolhas? Né? O meu filho não corresponde àquilo que eu esperava dele. Será que é dele ou também é a minha nossa responsabilidade como pai e mãe? Não culpa, né? Responsabilidade. Sim. A gente nunca fala de culpa. Sempre somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que recebemos. E pelo que aceitamos. Então faz tudo um pouco nesse sentido que a gente acaba tentando trazer a pessoa para a consciência. E o inverso também acontece, né? Falando do mundo do empreendedorismo, Sim. Quando a gente questiona sobre os nossos clientes. Né? Eu não consigo alcançar um cliente que eu gostaria, eu não consigo alcançar um ticket que eu gostaria de cobrar pelo meu produto, pelo meu serviço. Ou eu só atraio clientes que choram o meu preço, que não valorizam o que eu faço. Nossa, quantas vezes já escutei, escuto até hoje, né? Falar, eu não sei cobrar, não vou falar mais caro, eu não sei precificar valor maior. Exato. Só vem cliente assim, meu Deus, tem tudo a ver. Qual é o seu porquê? Entendi. Né? Porque se eu estou me posicionando com algo que, e isso passa totalmente pelo inconsciente, né? Não é pela nossa mente. Se eu não me sinto capaz daquilo que eu estou entregando, a questão da própria autovalorização. E a autovalorização não é só sobre o serviço que eu entrego, mas é a autovalorização minha como pessoa. Por isso que a gente olha o histórico, né? E muitas vezes vem históricos de infância. Se eu fui uma criança que não tive um olhar de pai e mãe, por exemplo, então eu não tive olhar nem do meu pai e da minha mãe, quem dirá um cliente que vai olhar para mim? Sim. E pagar o que eu tô achando que eu valho. Se nem meu pai viu, nem minha mãe viu, é um cliente que vai pagar? E pode acontecer, às vezes, até nesse exemplo. A pessoa cresce, batalhadora, monta uma empresa, só que de repente não cresce, não prospera, porque
Carniça, de repente manda funcionário embora, manda contrato, só reclamando. Porque você não sabe a minha infância, como foi assim, tal. Exato. Tem tudo a ver. O pacote é esse. Você não sabe o que eu passei? Isso. Não sabe. O cliente não sabe mesmo. E é curioso nesse lugar que a Tati, né, falou da infância, porque Sim. na infância, quando a gente ou não é visto pelos nossos pais, ou a gente não recebe o apoio necessário, tudo mais, a gente vai criar algum mecanismo para conseguir sobreviver naquele lugar, né? E esse mecanismo, ele passa a ser um comportamento, no sentido de você agradar as pessoas, porque se eu agrado eu sou visto, então eu não me permito. Então quando eu começo também a empresa, eu faço de tudo para agradar o cliente e não me valorizo. Porque se eu agradar ele, quer dizer que ele vai gostar de mim, ele vai ficar comigo e eu sou visto, aí eu pertenço ali. E aí eu só vou atrair clientes que vão estar comigo, querendo pagar pouco, Sim. porque aí eu me contento. Então, e por que às vezes a gente fala que não prospera? Porque esse ambiente que você cria na sua empresa é um ambiente conhecido, porque você viveu assim. Então você vai co-criar aquele ambiente hoje. Com os mesmos comportamentos, com os mesmos padrões. Então você vai atrair pessoas que vão te dar aquilo que você não teve para você poder reagir e viver nesse modo de sobrevivência até hoje. Entende? Então acaba sendo até inconsciente muitas vezes. Então eu cocrio esse lugar porque no meu subconsciente é um lugar seguro e conhecido e eu sei sobreviver assim. Então nosso processo é você entender esses padrões e se libertar desse padrão. Ou entender que esse padrão hoje não é mais necessário. Você pode confiar mais nas pessoas, você pode mais se valorizar, você pode sim errar, você pode sim sentir raiva, você pode um monte de coisa que você antigamente você achava que não podia. E se posicionar melhor, você entender mais como é que é a sua marca, o seu servir. E aí, na hora que isso você vai se conectando com isso, você vai olhar para as pessoas, você vai se posicionar diferente, você vai falar diferente, vai aceitar algumas coisas, não vai aceitar outras coisas. E aí você muda a frequência da sua fala, do seu negócio, e aí o padrão dos clientes muda. Tem clientes para todos os perfis. O mercado está aí para isso. E aí, como é que tem clientes que pagam, dentro da nossa área, por exemplo? Sim. Tem clientes que pagam R$70 em sessão, tem clientes que pagam 120, tem clientes que pagam 250 e tem clientes que pagam 900. Tem clientes que pagam R$1.000 por uma sessão de terapia. E não é sobre o cliente ter mais ou menos. É sobre percepção de valor. Percepção. Sim. Sim. Se você tivesse uma doença, por exemplo, você precisasse procurar um especialista que custasse R$1.200 para resolver seu problema, Sei. você ia dar um jeito. Exatamente. O convênio não cobrindo, você vai fazer de tudo para poder ter aquilo lá. Entendeu? Tanto que os melhores médicos não estão mais em convênio. E eles estão sem cliente? Não. Sabe que tem quem paga. Eu sabendo de psiquiatra em São Paulo que atende a sessão dele é R$5.000. R$5.000. É um valor alto. É caro? Não sei. É alto, né? Talvez por algumas condições de algumas pessoas, mas vale. Porque senão ele não teria cobrança. Exatamente. Entendeu? Durante o processo que você desenvolve para ajudar líderes, né? Esse treinamento, essa intervenção que você uma mentoria, essa né? mentoria que você faz, ela precisa ser individual ou você consegue fazer de repente para uma equipe? A gente consegue. A gente veio falando disso, inclusive, né? Depende muito do que a empresa está vivendo, sabe? Quando a gente fala de ir direto só pro grupo, a gente às vezes acaba indo para um entendimento que é como se fosse um treinamento, assim. Não vejo muito nesse lugar, porque o treinamento por si só ele acaba sendo unidirecional, né? Eu vou te dar algumas teorias e você vai evoluir, ou você vai mudar a sua cabeça. Não trabalho muito assim. Então, por mais que seja em grupo, eu abro um espaço para o individual. Porque às vezes numa informação todos os nossos trabalhos são assim. Por quê? Porque às vezes eu te dou uma informação, uma teoria, ou uma filosofia, um conteúdo, né? Um conteúdo da psicologia que vai te abrir algumas caixinhas. Aí internamente você tá bom. E como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou trazer isso para minha realidade e fazer uma ação em cima disso? Aí talvez eu preciso, né, conversar aqui, porque às vezes a gente pode chegar num lugar que é lá na infância. Eu não vou abrir isso no grupo. Sim. Principalmente na minha empresa. Então eu posso lá, uma individual, a gente trata aquilo para tentar destravar de alguma forma algum comportamento que estava bloqueado ali de alguma forma, entendeu? Então depende muito do cenário da empresa. Mas normalmente a gente tem um trabalho muito de entender, escutar as pessoas,
antes de inferir que você precisa desse treinamento. Ou que você precisa dessa ação. Porque a gente tá já tirando uma conclusão sem te ouvir. Então, eu gosto muito de trabalhar assim, de fazer uma primeira etapa de ouvir muitas pessoas, de entender, ou individual, ou até mesmo em grupo, porque às vezes um grupo também vai trazer as crenças e os padrões comportamentais daquela empresa. Aí você já pega ali, vamos para a empresa que tem um comportamento que já vem desde antes. Desde antes dessa galera daqui. Os diretores já colocaram esse comportamento aqui. Então você já começa a identificar ali. E aí você vai para o individual para entender valores, crenças de cada um, vai para entender ali. Então, te respondendo, é um conjunto. Não dá para ser um ou outro. Um processo híbrido, né? Porque a empresa, ela envolve um corpo. Então, a nossa análise é sobre o funcionamento dessa estrutura como um todo. Só que a partir do momento que a gente olha a estrutura como um todo, pode ser que o dedinho do pé esteja com uma inflamação. Afeta o funcionamento do corpo inteiro? Nem sempre, mas fica aquele... Né? Então, às vezes, a gente vai precisar de um especialista no dedinho do pé, né? Olhar para ele, para que o corpo volte a funcionar como um todo. Então, todas as nossas mentorias, tanto nas particulares, né? Quando a gente traz grupos de pessoas ou quando a gente atua dentro de empresas, é sempre assim, é um olhar para um grupo, né? Para todo o sistema, com esses suportes individuais. De olhadas individuais. Porque às vezes aquela pessoa que a gente não está olhando, ela pode estar disseminando uma informação, uma cultura, uma energia que naquele lugar ali pega e solta ali. Ali pode ser a origem de muitas fofocas que rolam, por exemplo, de muitas coisas que não dão certo. E como que normalmente vocês tratam essa situação? Um exemplo, caso você identifique que uma pessoa ali realmente está transformando o ambiente, existe uma intervenção ali, intervenção modo de dizer, né? Uma conversa, ação. É uma ação ali com o profissional ou não? Ou de repente vocês transmitem para os donos, para os proprietários, os superiores, sei lá, uma tratativa deles? Às vezes acontece assim, né? Primeiro tem a visão de uma liderança que já enxerga o que eles chamam de laranja podre, olha, esse cara aqui é um problema. Às vezes nem é, mas às vezes é a visão da empresa. Então, uma tratativa que normalmente eu faço assim, é tentar conversar com essa pessoa, me aproximar dessa pessoa. Preciso ganhar a confiança dessa pessoa. Porque o comportamento que ela tá, vamos voltando um pouquinho atrás. Todo o nosso comportamento, a gente faz o que a gente faz porque a gente acredita que tá certo. Ninguém acorda, a gente tem até um vídeo curioso do Silvio Santos que uma vez falou isso daí também. Ninguém acorda da cama todos os dias e fala assim, hoje eu vou errar tudo. Hoje eu quero fazer tudo errado. Hoje eu vou fazer tudo errado de propósito. E até mesmo nesse lugar, fazendo tudo errado de propósito, tem um que correto pra mim. Igual aquela criança birrenta, por que a criança faz birra? Quer alguma coisa. Quer alguma coisa, Exato. Ela quer chamar a atenção. Então se um funcionário tá uma laranja podre ali, que necessidade não atendida ele não tá tendo? Só que para você conseguir identificar isso, tem que ganhar a confiança dele. Se você não consegue ganhar realmente a confiança dele, aí talvez seja um caso de mandar ele embora, não ter ali, tá tudo bem, faz parte. Mas naquele momento ali, com a gente não era o momento dele. Mas se a gente conseguir abrir esse canal de comunicação com ele, a gente consegue identificar. E pode ser que alguém de dentro da empresa seja muito difícil conquistar esse canal de confiança. Porque dentro da empresa ele está na defensiva. É o lugar de sobrevivência dele. Ele tá ali na selva, alerta, entendeu? Então, normalmente é assim. Então, não prejulgo que ele, sim, é uma situação problema. Eu vou tentar entender qual é a necessidade não atendida daquela pessoa. Porque em algum lugar ela acha que aquele comportamento para ela é bom, ou é correto, ou ela precisa estar daquele jeito. Então, a ideia, o trabalho é tentar entender o que ela ganha com aquele comportamento. O que ela está esperando ganhar. Né? A partir dali, aí você pode ver planos de ação. Então, às vezes alguma coisa realmente pessoal e que se ela não quiser olhar, não vai mudar, vai ficar igual. E aí, tudo bem. A empresa não vai ter poder sobre isso. Ou dali você consegue identificar, tá bom, e a gente como empresário, o que a gente pode fazer?
uma coisa é fato, a gente não consegue mudar a pessoa. Nem a empresa, nem o terapeuta, nem o mentor. Quem consegue mudar a pessoa é ela mesma. Então, que nem o paciente vem falar com a gente numa sessão de terapia, a gente brinca que a gente não vai resolver nada. A gente vai te mostrar possibilidades. A partir dali, quem decide a ação é ele. Então a gente não tem... tem garantia? Não. Já Não tem tivemos garantia de pessoas que terapia. vieram procurar. Tem Você me garante? Garante que eu resolvo? Não. Gente, como eu trabalho com a área da saúde, né, na medicina germânica, às vezes a pessoa fala, eu tô com um diagnóstico. Você me garante, se eu passar com você, eu vou me livrar disso? Entendeu? Então, assim, a gente mostramos as possibilidades e as origens. A ressignificação disso trabalha muito maior da pessoa do que nós. Então, é esse o desafio. E o trabalho que vocês desenvolvem é em toda a empresa, incluindo a gestão? Teve um caso emblemático que já na proposta já não deu certo. Porque começou a sentir que era na pessoa que estava, Né? que era no dono. Então ele sentiu, quando eu falei assim, olha, a gente vai ter que olhar tudo, não é só o funcionário ali, não é só o líder que tem um termo, fica mais comum de mercado, né? Não tem senso de dono, os funcionários não têm senso de dono, né? E não tem mesmo, né? Não são não donos. são mesmo, né? Não, que eles precisam tomar decisões, eles precisam ser mais proativos, etc. E aí eu fui ver, a gente começou a sentir que o dono que estava chamando para esse lugar também não dava muito espaço. Nem comigo na conversa ali. Aí eu falei, olha, a gente vai ter que fazer um trabalho geral, olhar todos, olhar, né, todos os departamentos, a liderança, você, olhar tudo, para entender o que está acontecendo. Aí foi conversa. Não, tá bom. E o que eu ganho com isso? Aquela pergunta, né? O que eu ganho com tudo isso aí? Vai resolver? Eu falei, depende de vocês, né, dos funcionários, assim, a gente vai trabalhar, tem várias dinâmicas, várias ações que a gente vai fazer dar certo, desde que vocês queiram mudar. Você também, inclusive. Não, beleza. Aí, acabou a conversa ali. E se você também bem... Entendeu? Você também. E aí Tipo, acabou a conversa. e aí? Acabou a conversa, eu quero que você resolva o meu problema. Eu não sou parte do problema, o problema é lá. Então, depende um pouco do nível que você vai. Aí, na conversa, normalmente, você já diagnostica. Normalmente, a liderança é grande parte responsável. É preciso, né? Normalmente. São as referências, né, da empresa, né? Os colaboradores acabam seguindo o ritmo que a liderança dita. Então, por isso que normalmente o nosso trabalho começa ali, com os líderes, porque são eles que, a partir de uma mudança comportamental da liderança, os colaboradores ressoam esses ajustes, né? Como o caso do elevador. Se um líder começa a olhar de frente para a porta, aí os que vêm depois começam a falar assim, ele olhava para lá, agora eu estou olhando para cá, então eu posso olhar para cá? Né? Então eu posso seguir para cá. Então, aí muda o caminho, né? Muda a rota. É o caso daquela empresa CIMED, né? A gente fala que quando chegou, não lembro o tempo, que foi contratada uma psicóloga terapeuta, né? Enfim, para implementar a cultura da empresa. E pela expertise dela e pelo tamanho da empresa, ela até falou, só que metade vai sair. Isso é fato, porque não vai aceitar, não vai concordar. E não tem nada a ver com profissionalismo, o conhecimento da pessoa em si, né? Mas a parte comportamental, aceitar mudanças, às vezes tem que dar um passo para trás, você tem que... Ou seja, a expertise já falou, olha, tudo bem, eu vou implementar, já estou avisando que metade vai ser mandada embora. Sim. Que eu vou te apresentar. E ele fala, realmente mudou. Eu tive que mandar. E mudou drasticamente, né? Sim. E a gente vê isso hoje, acho que dos anos para cá, cada vez mais crescendo. E a parte... Não se falava procrastinação, algumas palavras que se usa muito hoje, né? Sim. Nossa, que isso? Que aquilo? Ou seja, é humano, comportamento, atitude... eu vou ter um colaborador, tá? Eu quero crescer minha empresa, você não vê só o financeiro, ou buscar um conhecimento técnico de alguma coisa, mas ter algo a mais. O Anderson estava falando, o Marcel hoje, no dia a dia a gente vê isso nas redes sociais, comportamento, atitude, né, terapia.
Gente, há muitos anos atrás, né? Era criança, terapia, tá ficando louco, ficando louco? hein? Exato. Tá ficando louco. Exato. Hoje em dia não, hoje é normal. Eu falei, olha, vai pra terapia, vai. Cara, eu faço uma vez por mês, eu vou sempre, precisa. Sim. Sim. Há muitos anos atrás, tá doente. Não é isso. Hoje muda. Da onde vem, Da né? onde vem? Da onde vem essa doença? E é curioso quando a gente fala de comportamento humano, como que a mente humana se adapta, né? Porque antigamente, que nem você falou, era pra louco, era Sim. pra quem meu pai falava cabeça fraca, né? Aí hoje entende-se que, putz, é necessário, é legal, é bom ter. Só que a mente humana é tão curiosa que a gente trata também filhos, né? Que aí alguns pais tratam isso como um remédio. Não, meu filho precisa de terapia, leva ele pra lá, tipo, resolve pra mim, entende? Como vai pra um outro lugar também de uma visão conturbada desse lugar. Entende que a terapia é um processo de você realmente entender seus sentimentos, entender seus comportamentos e tudo mais, né? Mas muitos pais vêm pra um lugar desse tipo. Nossa, meu filho não tem jeito, eu acho que ele precisa de terapia. E às vezes é igual o chefe e funcionário, às vezes o problema é nos pais, não é na criança. E é igual o chefe que fala assim, viu, faz uma terapia aí, uma mentoria com a galera que ele precisa de um treinamento. Não, mas você olhou pra você? E aí o pai fez a mesma coisa. Resolve aí porque o problema tá com meu filho. Então a mente humana, ela vai pra um lugar de uma defesa e terceirização que o problema é com o outro, é muito curioso, assim, sabe? Então tem esses dois lugares, assim. Muita gente tá entendendo que terapia é necessário, mas também tem muita gente entendendo que terapia é um escape. É uma muleta. Uma muleta. Põe terapia. Aí começa a rotular. Não, meu filho é assim porque ele tem TDAH. Não, meu filho é assim porque ele tem isso. Terceiriza. Não coloca você como parte responsável da situação. E o próprio processo terapêutico, né? A gente fala muito para os nossos pacientes, mentorados. O nosso principal objetivo é que você não precise mais de mim. Né? Porque para nós, por exemplo, falar, eu estou há 4 anos fazendo terapia com a mesma pessoa, eu estou há 5 anos com o meu psicólogo. Gente, 5 anos? E não que isso seja errado, desde que nesses 5 anos você realmente avançou, né, e teve avanços na sua vida, não está carregando aquelas situações com uma bola de ferro no pé. Porque tem gente que fica 5 anos e está no mesmo lugar de 5 anos atrás. E coloca então, o próprio terapeuta... benéfico está sendo feito, né? E coloca o próprio terapeuta como responsável pelas minhas decisões. Né? Eu já tive pacientes falando assim, eu não resolvi isso porque eu precisava falar com você. Tá, você precisa de ajuda para pensar, ok, vamos conversar juntas, né? Não, mas é que... Me fala se tá certo ou se tá errado. Nossa. Ela tá querendo me colocar no lugar de quem? No lugar de mãe. Lembra da repetição dos padrões? Se eu cresci sempre sendo validada, eu vou buscar dessa isso. Validação, né? Eu vou buscar isso em alguém. Por isso que a gente fala, o nosso comportamento atrai uma situação que a gente já sabe que é conhecida, que a gente aprende a viver. Então, se eu não vou achar no meu chefe, se eu não vou achar no meu marido, se eu não vou achar na minha vizinha, eu vou achar na minha terapeuta, essa mãe. Meu comportamento vai nesse lugar, porque é assim que eu aprendi a viver. E essa pessoa tendo essa percepção, a terapeuta minha mãe, a própria terapeuta, por experiência, ela, lógico, vai identificar, vai pensar, bom, eu não sou mãe, a obrigação. Ela fala não, eu quero continuar, porque às vezes acaba se acomodando, né? Sim. Vai lá, a gente vê alguns tipos de filme que a gente vê, vai lá o ator, a atriz, vai lá na terapeuta, ele deita lá e fica lá, tá bom, vou embora, semana que vem eu tô aqui de novo. Eu acho que se encaixa naquilo, tá indo lá 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai lá, não muda nada. Eu acho que vai lá só para desabafar. E tá tudo bem também. Tá tudo bem. Tem processos terapêuticos que são para desabafar. Às vezes a pessoa não tem com a quem cura, falar. A cura tá na fala. Por isso que eu falei, a cura tá na fala. Às vezes 5 anos também tá ok, depende muito do processo. É que a gente tem visto pessoas que levam isso como uma muleta. Sim. Entendeu? Porque só o fato da pessoa conseguir falar, já existe um processo de cura ali daquela pessoa. Muitas vezes já é muito. Tem pessoas que não conseguem falar. É que nem a gente que muitos homens carregam a crença que ser vulnerável é fraco, falar chorar não é coisa de homem. Eu vi, você falou, desculpa, eu lembrei, eu não lembro, foi um vídeo que eu vi no YouTube,
uma terapeuta, é lógico, obviamente, que ela pediu autorização para a paciente dela, colocando todo o processo. E eu não lembro o título, é como se fosse assim, só o tempo para você conhecer, se libertar, enfim. Aí ela colocava as sessões, Danilo, Tati e Rodrigo, com essa pessoa, onde a primeira sessão só a terapeuta falava. Ela ficava lá assim, ela estava fazendo a conferência, né? Quer falar alguma coisa? Ela ficava assim, não sei o quê. Aí mostrava lá, tal dia, a segunda sessão. Quer falar alguma coisa? Aí a terceira, você via que era diferente porque era o cenário, a roupa, tal. Aí acho que era a sétima, a oitava, aí a terapeuta, vou fazer o seguinte, vou passar um batom. Você tem batom Acho que aí? eu vi esse vídeo. Acho que eu vi esse vídeo. Danilo, é incrível. No último lá, nossa, já estavam conversando, dando risada, dançando. Parece elas cozinhando junto. Isso, assim, cara, mas eu achei fantástico Sim. a transformação daquela pessoa, ou seja, primeiro, o próprio profissional, realmente, lógico, né, ter o tempo, né, entender, não, faz parte do processo. E a própria pessoa fica lá segunda, terceira, eu acho que vai no próprio subconsciente. Eu não abro minha boca, mas eu quero estar lá, é meia hora, eu quero ouvir. Vai embora. Eu achei fantástico. Eu já Legal. tive sessões que eu fiquei 25 minutos só assistindo a pessoa chorar. Nossa, 5 minutos. 25 minutos. Eu não falei nada, porque não precisava. Ela só abriu. Entrou na sessão. Ela só falou assim. Ela só falou meu nome. Ela falou assim: Oi, Tati. Pronto. Eu respondi, falei: Oi, fulana, bem-vinda. Aí ela: Hoje eu preciso. E pronto, desabou. Pronto. E ficou 25 minutos chorando. Né? Dentro do setting terapêutico, a gente chama de choro assistido. Porque não é aquele choro de criança que você vai e pega no colo. A gente não fica com dó. Né? Sim. Não é um choro que precisa, não fica assim, não precisa chorar. Não. É a permissão de chorar, sem julgamento. Essa foi uma das sessões mais difíceis que eu fiz. Porque você está diante de uma pessoa que você sabe sobre o histórico e que não é uma pessoa fácil de chorar. Então, para ela chegar nesse lugar é porque a dor estava muito funda. E quanta não permissão ela tinha de chorar. Não era permitido chorar, né? Forte. Nossa. Então, foram 25 minutos e foi no online. Né? Então, foram 25 minutos de sala aberta do Zoom só de escuta do choro. É um choro assistido. A hora que ela se esvaziou, aí ela parou. Então, preciso te contar uma coisa. Aí ela conseguiu falar. E aí foram outros 15 minutos só dela falando e assim acabou a sessão. Era só isso que ela precisava. Mas isso faz parte do processo terapêutico, né? Agora, quando a gente percebe esse mecanismo, né, que eu costumo chamar da sessão mimimi, né? Ai, porque eu não consigo, porque eu tô aqui de novo, porque... Então, pera. A gente já falou sobre isso uma vez. Como é que você resolveu da outra vez? Eu fiz isso. Então, você já sabe como é que faz. Não precisa eu falar de novo. Né? E tem pessoas que não conseguem sair disso. Né? Tem pessoas que eu já encaminhei para outro profissional. Tem pessoas que a gente encaminha para um psiquiatra, realmente, porque às vezes ela precisa de um suporte medicamentoso para dar conta daquilo. Que não cabe a nós, né? Sim. Então, tem casos e casos. Tem casos que precisam. Né? Tem casos que precisam. Por isso que é curioso quando a gente fala assim, é importante quando a gente fala de prestar um serviço com algo que nos conecta, com aquilo que a gente faz, que não se trata só de dinheiro, nos dá uma... Lógico que o dinheiro é importante, senão a gente não paga os boletos de casa, né? Então, exato. tem que ter a organização da empresa, eu acho que isso tem que ter. Mas que isso a gente entende que não é o objetivo, ele é a consequência. A gente tenta trabalhar muito nessa energia, que o nosso serviço, a remuneração vai ser uma consequência da qualidade daquilo que a gente vai entregar. Por que eu estou falando que muda essa perspectiva? Porque nos dá uma tranquilidade mental no trabalho, no sentido de, que a Tati comentou, o nosso objetivo é que você adquira a sua independência psicológica. Você não depender da gente. Pra viver, né? E a gente conseguir sustentar o nosso ego no sentido de, quando entra numa sessão assim, já está se arrastando, que a gente começa a ver que a gente como profissional não está tendo mais ferramenta para tirar daquele lugar,
Pra mim, a gente ter a coragem de falar assim, olha, é melhor você procurar um outro profissional. Porque aqui a gente não conhece tudo, a gente não sabe tudo, a gente tem um conjunto de ferramentas, E mas nós não é também tudo. somos seres humanos. E somos Sim. seres humanos. Então assim, olha, não estou mais conseguindo te ajudar. Ou às vezes nem precisa falar, fala, olha, né? Caminhamos até aqui. Sim. Vamos para outro lugar, vamos falar com outra pessoa. Então tem casos que até mesmo entre a gente faz isso. Que ó, até um ponto eu consigo chegar. Hoje essa pessoa tá me vendo como uma esposa dele. Hoje essa pessoa tá me vendo como a mãe dela. Vamos mudar o foco? Vamos pra aí. Aí tem outras técnicas, outras ferramentas e outra abordagem. E aí muda. É uma tentativa porque, de novo, nossa mente ela é adaptável. Então eu me adapto com a terapeuta. Eu sei que ela vai perguntar e eu sei que eu vou responder. E eu vou responder o que ela quer e tá já tudo tem bem. casos, Tudo eu bem. respondo o que ela quer ouvir. A mente adapta, porque ela não quer acessar o que pra ela é um perigo. Na hora que você muda de pessoa, que muda a abordagem, que muda a forma de perguntar, que muda uma ferramenta aqui, uma técnica lá, eu pego esse desprevenido, Entendi. abro mais uma portinha, contribuo mais um pouquinho com aquele processo daquela pessoa. Se vai resolver a vida inteira, eu não sei, mas consegui contribuir mais um pouquinho. Então, quando a gente fala de servir com o que a gente acredita e que a remuneração vai ser uma consequência, obviamente tem que ter a parte estratégica, de valor e tudo mais, que a gente vai buscar nossas metas, isso Sim. a gente tem na empresa também. Mas a gente entende que isso é consequência. E aí a gente consegue ter um trabalho interno de tipo assim, é isso, meu trabalho foi até aqui. Ligado? E a gente vê, quando a gente faz de muleta, profissionais que renovam sessões Ou vendem pacotes, ou vendem por exemplo. pacotes do ano para um valor mais barato e às vezes não precisa. E não precisa. Precisa. Nada Ou- contra, né? Cada profissional Sim, tem sua linha sim, de trabalho, sim. mas eu comecei a trabalhar como terapeuta antes dele, né? E eu entrava nesse dilema, assim, vou vender um pacote. Pacote de 12 sessões, né? Que dão 3 meses, por exemplo. Às vezes a pessoa resolvia a dor em 3, E Eu agora falava tá com o assim, pacote não é aqui, bom? acabou. né? Você ser contratado para resolver a minha dor, que eu achei que ia demorar 3 meses para passar e passou em 3 semanas. Qual é o meu valor? O quanto que a pessoa vai sair falando de mim? Falou, vai lá, procura a Tati, porque eu achei que ia demorar 6 meses para resolver, e eu falei com ela durante 3 sessões. Quanto vale a minha sessão? Tati, Rodrigo, eu perguntar, dentro do conhecimento de vocês, né? A gente estava até conversando anteriormente aí com o Marcel, enfim, né? O próprio Anderson, que deu várias dicas. É interessante para aquela pessoa que quer montar um negócio, uma empresa, independentemente do segmento, de repente ela até buscar isso para ver se faz sentido para ela ou não, ou se ela está preparada ou não, porque é lógico, você falou algo que eu creio, acredito também. Todo negócio, ela nasce para dar lucro, lógico. Sim. Dinheiro não cai do céu. Sim. Só que em contrapartida, quando você tem essa visão, você entrega, você vai crescendo, escalando. Ao contrário daquela pessoa, não, eu quero montar isso, eu quero ficar rico. Uhum. Então já muda um pouquinho aí, né? Mas tem a ver isso, depende, se vocês orientam, de repente no dia a dia, às vezes até parente, amigo, ó, quero montar alguma coisa tal, ó, faz isso, faz aquilo primeiro para ver se faz sentido ou não. Uhum. De repente a pessoa está empolgada, ou de repente ela tem experiência, mas de repente se vai dar certo ou não, ela tem que ser curada de algumas coisas. Uhum. A gente inclusive tem uma mentoria nossa, chama Crescer de Propósito, que é para empreendedores, né? E dentro dessa mentoria, a gente aplica uma ferramenta que aplicaram em nós, né? Sim. E que está dentro do livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Então, dentro dessa metodologia, no livro mesmo explica, né, que o centro de um negócio próspero e abundante está no porquê. Então, quando uma pessoa vem procurar a gente para a área de empreendedorismo, e aí, de novo, falando sobre a nossa própria história, né, a gente sempre questiona a pessoa se ela sabe por que ela está abrindo esse negócio. Né? Tem a frase do Viktor Frankl, né, que ele fala, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Esse é um livro chamado Em Busca do Sentido, um livro muito bom. Então, a nossa pergunta é sempre nessa abordagem. Seja antes de abrir um negócio, né? Muitas vezes a gente atende empreendedores que estão no meio do negócio e não estão crescendo ou estão caindo,
né? Então a gente sempre reconecta isso, né? O porquê existe o seu negócio. Ah, porque é um negócio que eu ganhei, que eu recebi de herança da minha família. Já teve casos de pessoas que estão assumindo o negócio da família. Eu estou fazendo porque está todo mundo fazendo. Está na moda, então, né? Assim como na área dele, teve gente que mudou para a área de TI porque achava que ia ganhar mais. Então, se o seu porquê é ganhar dinheiro, e tá tudo bem com isso também, Sim, né? Como que você então vai entender o seu negócio como algo que ganha em volume? sim. Que tipo de público você precisa atingir que esteja buscando isso? Senão não ia ter gente comprando fogão na Casa Bahia, e gente comprando fogão na Fast Shop, e gente comprando fogão nos Estados Unidos, né? Então, às vezes a gente vai comprar algo buscando preço. Então, se o seu negócio está procurando só lucro, então você esteja ciente de que seus clientes vão buscar preço. E se eles estão buscando preço, você vai precisar estar atento à concorrência, né, que também trabalhe nesse perfil. Agora, não, eu não estou buscando preço. Eu quero abrir um negócio, uma cafeteria, porque eu sou barista, me especializei em cafés, eu quero servir um produto diferenciado, uma experiência através do café. Então, o seu porquê é oferecer o seu conhecimento como barista, transformando o ato da bebida em uma experiência. Então, Não é a bebida em si. Não é a bebida em si. Então, existe um porquê. Não é só você parar num barzinho na esquina e pedir um café, ou você pode comprar na beira do metrô. Não, é uma experiência. Nessa linha que a Tati comentou, né? Quando você tem um porquê, você suporta qualquer como, e aí respondendo a sua pergunta, alguém vem com essa, o que eu faço e tal, quando a gente escuta bastante até dos nossos professores também, faça as suas próprias experiências. Se você tem um porquê claro, ou se é um porquê que é conectado com você, e esse porquê também pode mudar com o tempo, tá? Se eles mudam a cidade, casou, o porquê pode mudar. Alguns chamam de propósito, alguma coisa nesse sentido. Mas experimenta. Pode ser que quer uma vez, não dê certo de outra vez, reinventa, porque o porquê é o mesmo. O ato de querer entregar a experiência é o mesmo. Você pode entregar essa experiência de qualquer forma, de várias formas. Tenta não deu certo, tenta um bairro diferente, não deu certo. Mas você tem aquilo porquê. E aí você suporta qualquer como. Nem sempre é fácil. Às vezes pode ser assim, às vezes pode ser que não. Mas você vai buscar entregar isso de alguma forma. Você vai buscar entregar esse seu legado para onde você está, de alguma forma. É um pouco nisso que a gente E essa fala. metodologia, ela é circular mesmo, né? Ele tem o porquê no centro, tem o que em seguida e o como em seguida. Então, se eu sei o porquê, o que eu faço e o como eu faço é muito mais amplo, né? Qual é o porquê da Eleve? Tornar a vida das pessoas mais leve. Como? Através de mentoria, de sessão de terapia, de autoconhecimento, de palestras, de vivências, de treinamento de líderes, de retiros. Então, o como e o que a gente faz tem uma infinidade de coisas. Sim. Né? E aí, falando em rentabilidade, se eu tenho um porquê muito claro, né, eu consigo rentabilizar de várias formas diferentes. No caso do café, eu posso abrir uma cafeteria, eu posso abrir um comércio de café gourmet online. Posso abrir um curso. Eu posso dar curso de barista. Eu posso treinar outras pessoas que estão querendo abrir empreendimentos na área do café. Eu posso criar bebidas diferentes e vender receitas em e-books. Sim. Então, se ele quer tornar o café como porquê, a experiência do café, o que e o como, tem uma infinidade de coisas. E acho que como estratégia, você pode nesse exercício, talvez estar inseguro no como vai fornecer esse seu porquê, pensar em uma, duas, três possibilidades e experimenta uma. Quanto que eu tenho para investir, quanto que dá, faz, experimenta. Começa a sentir que não tá legal, não que vai abandonar o plano A para o plano B, talvez muda a rota do plano A direcionando para o plano B. E aí só adequa o modelo um pouco do negócio para poder chegar lá. É ser um pilar firme, né? Então, acho que tendo um porquê claro, faz um bom modelo de negócio. E você crê naquele seu modelo é bom, ele funciona, difícil não prosperar muito. Não prosperar, entendeu? Como que normalmente vocês fazem a exposição, né, da Eleve?
prospectando, um exemplo? Vocês fazem prospecção? Como é que é a apresentação da empresa? Ou é relacionamento ou muitas indicações? Como é que normalmente os clientes chegam em você ou de repente vocês divulgando de alguma forma conseguem se mostrar para o mercado? A maior parte dos nossos clientes hoje é via indicação, né? Praticamente 80%, né? 90% é via indicação. A nossa força ativa em relação à prospecção, falando de negócios mesmo assim, hoje a gente tem muita escuta em relação às dores dos casos que a gente atende mesmo. Então, o que tem acontecido muito, né? Que a gente trabalhou muito nesse segundo semestre, principalmente. Existem questões comuns, né? No meu caso, eu atendo muitas mulheres e muitas mães, principalmente. Então, tem algumas dores comuns nesse público. E aí a gente começou a formatar pequenos serviços que atendem dores específicas. Então, é uma palestra para mães que estão buscando equilíbrio nas áreas da vida depois que foram mães, né? Ou... Aí a gente tenta fazer essa divulgação em redes sociais ou em grupos de mães, de escolas. Usar as nossas redes nicho, para essa área, né? Essa mentoria do Crescer de Propósito também. Por quê? Porque a gente escutava muitos empreendedores que em xeque com o seu próprio negócio. Então, eu falava, vamos montar uma mentoria com esse objetivo. Porque para nós foi assim, entender, né, o porquê do nosso negócio é o que está criando essas várias possibilidades. Então, a gente criou uma mentoria para isso. Então, na prática, os nossos clientes, nossos mentorados, pacientes são muito mais passivos da nossa parte, porque são muitas indicações. Mas na nossa força ativa tem sido isso, assim, entender o porquê que as pessoas estão chegando até nós. Fazer alguns eventos, né? E fazer essas promoções e estar em lugares, né, onde essas pessoas trazem também essas dores, né? Nos fazermos presentes. A gente tem essa força, então, nas redes sociais, de acordo com as campanhas e algumas coisas que a gente vê para promocionar isso. Participamos de grupos também, tem grupos de terapias que a gente participa em eventos terapêuticos de São Sebastião, tem o próprio Sindicato de Comércio lá, né? Como que chama? Associação Comercial. Associação Comercial de São Sebastião que a gente vai. Tem trabalhos voluntários que a gente faz também, junto com a prefeitura lá. Então a gente acaba polarizando um pouco algumas áreas de atuações nesse sentido. E aí um pouco dessa parte do corporativo, aí eu atuo com a minha rede que eu já conheço, né? Tem 20 anos de mundo corporativo. Então, vira e mexe, eu tenho conversado com as pessoas nesse lugar e participo do evento dessa plataforma que eu mexi por 11 anos. Desses 11 anos em cima de uma tecnologia específica. Então tem um evento, uma conferência dela lá em São Paulo, que eu fui esse ano também, já com uma nova proposta de conversa com as pessoas, mas muito mais para conectar com as pessoas ali. Então tem esse outro braço também, né, de falar um pouquinho. E a atuação é basicamente na região de vocês? Não, a maior parte dos nossos trabalhos são online. Então... Na verdade, são poucos até, assim, do nosso contato direto da região. Está começando a aparecer mais agora, nos últimos meses. Assim, Faz 2 anos que nós estamos em São Sebastião, né? Então, a nossa rede ali começou a tomar uma estrutura melhor agora. Mas boa parte dos nossos atendimentos são online, são empresas de São Paulo, são clientes de São Paulo, de Campinas, de Sorocaba, né? Outros estados também, Brasília. Em outros estados, Brasília, Sul, na região Sul. Então, aproveita, fala qual é a melhor forma da pessoa fazer contato com vocês, de repente conhecer o trabalho de vocês, entrar em contato para fazer alguma sessão, alguma coisa assim? Um diagnóstico, né? Um diagnóstico. Sim. Eu acho que nos nossos canais tem muita informação, então na nossa rede social, né? É leve, eh.leve. É onde fica a maior parte das nossas divulgações. O nosso site, eleve.com.br. Eu costumo falar assim, que se tem alguma área enroscada na sua vida, a gente ajuda. Que é o nosso objetivo, né? Tornar a vida mais leve. Então, se tem algo que está pesando, nosso objetivo é olhar para você e te ajudar a desemaranhar esse peso.
na área de negócios, na área de relacionamentos pessoais, interpessoais, né? Então, normalmente a gente encaminha as pessoas para uma sessão que nós chamamos de sessão de acolhimento, que é justamente para ouvir, né? Um pouco do diagnóstico que você falou. Sim. Que é um pouco do diagnóstico. Então, que a gente possa te ouvir, né? Falar assim, me conte, o que te trouxe até aqui? Ah, porque eu tô com problema, XPTO, tá. Então, dentro desse contexto, como nós podemos seguir? Né? Podemos te encaminhar para uma mentoria que vai abrir daqui a um tempo, né? Ah, mês que vem a gente tem a mentoria Crescer de Propósito. Que dia que é? Dia 21 e 22 de novembro. Online. É online. Online, isso. 21 e 22 de novembro. É uma sexta-feira à noite e sábado de manhã. Essa é uma mentoria bem legal. Então, essa é especificamente direcionada para empreendedores mesmo, né? Com esse foco no Comece pelo Porquê. Uhum. Então, dentro dessa sessão de acolhimento, a gente consegue direcionar qual é a melhor abordagem para que a gente possa te ajudar. Como é que faz, desculpa, para os empreendedores se inscrever nessa mentoria? Através da nossa Do rede sa- social, da rede que é social, a no divulgação. site também. No site tem um No link. site ainda não tem, porque a gente está divulgando o nosso retiro. Ah, Tem um outro evento agora. também. Entendi. Esse é importante também. Esse é mais próximo, inclusive. É mais agora. próximo. tá. Então vamos lá. Canais nossos. Tem Sim. o Instagram, que é o Ok. eh.leve. Lá tem o telefone. Tem Então, os o isso, tem telefone o lá. meu contato Tem o lá. nosso site, também tem os contatos telefônicos lá para chamar a gente. Tem a publicação da mentoria. Então lá também dá para interagir por lá ou chamar a gente direto e Ver o que está acontecendo, né? Lá tem Sim. tudo que está acontecendo, É, né, Eleve? sim. faz o online. E agora, no dia 7, 8, 9 de novembro, a gente vai fazer um retiro. Aí o retiro vai acontecer aqui em São Sebastião, no bairro Sertão do Camburi. Daqui de Santos dá 1h50, então é rapidinho para ir para lá. E aí, esse é um evento único no ano que a gente faz, e esse é com coração também, porque ele é um processo de imersão muito potente, assim. Então começa na sexta-feira à tarde, vai no sábado o dia inteiro e encerramos no domingo até umas 14, 15 horas. E aí a linha base desse retiro é uma filosofia japonesa, chamada Ikigai. E aí foi descrito, foi, digamos, descoberto, né, em 2010, esse modo de vida japonês na ilha de Okinawa. E aí descreveram uma metodologia em cima dessa filosofia de como você encontrar o seu Ikigai. Aqui no Ocidente o pessoal tem traduzido como um propósito, né? Qual é o propósito de vida? De tudo que a gente tem falado aqui, né? Mas a gente vive nosso Ikigai como um estilo de vida, assim como a gente estudou lá do Japão também. Então a gente entende que é mais do que propósito, não é um fazer, é um sentir, ser. Então, quando você se conecta com esse sentimento, o fazer, ele passa, você consegue encontrar esse sentimento em qualquer fazer. Então aumenta muito mais as possibilidades do que você pode fazer. Assim como a gente estava falando do Comece pelo Porquê nas empresas, né? A nossa motivação de vida também precisa de um porquê. E o meu porquê é diferente do dele, mesmo a gente sendo sócio, marido e mulher, mãe e pai. É individual, né? É individual. Então, e a forma de sentir aquilo lá também é diferente. Então, a minha forma de sentir, por exemplo, felicidade é diferente da dela. E como é que a gente, entre casal, consegue se comunicar em relação a isso? Porque o que me deixa feliz, talvez não deixe ele, né? Mas, em resumo, dentro do retiro, a gente leva a pessoa a entender qual é o porquê. O seu porquê. Né? E aí, o meu porquê está conectado com o da Eleve também. E o dele também. Por isso nós somos sócios. Sim. Mesmo individualmente, cada um tendo o seu porquê de vida, né? Dentro de um negócio, nós temos um porquê juntos. Então, como que eu potencializo o meu porquê dentro da Eleve e ele também. Então, é um trabalho que a gente também faz quando a gente olha para a liderança, quando a gente olha para os donos da empresa. Né? Então, o retiro acontece agora, uma vez por ano só. Esse está sendo a nossa campanha, está no nosso site, todos os detalhes, valores, tudo está incluso, está tudo lá. E aí, logo em seguida, a gente vai trabalhar com a mentoria Crescer de Propósito. Bacana. O Ikigai é bem legal, uma ferramenta a gente viu assim, porque aí fala de tudo, né? O que você ama fazer, o que você faz bem feito, e a gente vai para a prática, como que você ganha para fazer o que você ama e que você faz bem feito, e como que você deixa esse legado para o mundo. Então é um processo imersivo bem forte, que fica o dia inteiro, poder se conectar com esse... É uma vivência sensorial e didática nesse sentido. Tem algumas coisas que a gente faz, experiências assim. Sim.
E é bem legal. E aí tem outras ferramentas adicionais nesse retiro, que é para trazer mais conexão corporal, consciência espiritual, que complementam esse retiro. Então tem vivências de conexão mais com a natureza, vivência de expansão de consciência só na respiração, que aí é no domingo, só na respiração. É bem legal, chama Breathwork o trabalho. E a gente encerra com uma vivência também um pouco mais corporal de banheira de imersão de gelo. Aí no final do retiro... O gelo como é que chama? Vocês devem saber, conhecer ele. Inclusive ele até está na palestra que vai ter aqui é Marcelo o nome dele? É um que... eu esqueci o nome dele. Todo dia eu vejo. Ele fala alguma coisa, ele entra num balde de gelo. Banheira de gelo lá. E todo dia ele fala alguma coisa. Começou com 30, 60 as metas dele. Agora 365. Nossa. Ele fala sempre alguma coisa relacionada, às vezes é política e tal, mas focada a parte comportamental. Uhum. Aí no final, ele vai. O que ele faz? Tem aquele baldão de gelo, ele vai falando, que é tudo editado, né? E faz a pergunta, quebra o gelo e coloca. No final, ele faz a frase, aí entra. E termina a frase. Aí já, número lá, 200 e não sei quantas. A gente fecha com essa. É legal. É de 3 a 5 minutos, menos 8 graus. Mas por isso tem trabalho de respiração. 3 a 5 minutos. De 3 a 5 minutos, menos 8 graus. Mas você tem esse trabalho de respiração antes, porque você trabalha além da desinflamação do corpo, que tem esse benefício corporal, sim, você trabalha concentração e foco. Por isso que talvez ele faça essa sequência. Porque as frases que ele vai falando são comandos. Não, exatamente. E também assim, ele fala assim, gente, agora algumas pessoas... E quando ele falou de 3 a 5 minutos... Nossa. É uma eternidade. Assim, não tem nada a ver. Mas assim, pulei de paraquedas, né? E o salto são... a queda livre são 30, 35 segundos no máximo. E você acha uma eternidade. Segundos. E aí, 3 a 5 minutos... Não, Danilo, mas deve ser realmente muito impactante. É que tá falando, todo o trabalho de sexta, domingo, já vai te dando essa consciência. Show. Assim, não é fácil, mesmo assim não é fácil. Sim. Mas todo mundo do último retiro que foi, que tava com essa cara que você fez assim, todo mundo conseguiu ficar nos 5 minutos. Legal. Foi impressionante. A gente achava que nem ia conseguir. Legal. Mas na hora que você passa dos 3 minutos, conseguiu focar na mata, concentrou a respiração, você entra numa sinergia com tudo assim, você para, cara, e aí vai. Isso independente, não sendo preconceituoso, mas assim, independente de idade... O terapeuta não somos nós, né, que aplicamos, tem um terapeuta responsável por essa prática, e aí ele faz a pré-análise das pessoas que vão. Mas a princípio sim, né? Mas a princípio sim, não tem contraindicação. Ele sempre fica ao lado, né, monitorando a gente, e ele vai perguntando, ele vai... A informação que ele passa pra gente durante o processo é crucial. Porque a hora que você entra, o seu primeiro instinto é sair correndo, né? E ele fica o tempo todo do seu lado. Tô aqui com você. Ele fica, respira, vai fazendo isso. É individual, cada um entra por vez. E então, né, dependendo da idade, claro que tem pessoas que têm, a pessoa tem um distúrbio cardíaco, né? Então ele vai fazer essa avaliação até do próprio tempo que a pessoa vai ficar. E tem o trabalho anterior também que é forte, que é o da respiração. Porque é uma respiração ritmada. Sabe quando você tá enchendo a bexiga, você começa a dar... Muita bexiga dá um pouco de tontura? Então ali tá começando o trabalho. Aí você pode continuar, vai além daquilo, você vai passar essa barreira. Nossa. Então é um processo... Então ele tem essa análise... Nossa, muito interessante. Legal. E no sábado que é o Ikigai mesmo, ele é mais sensorial, mas ele é mais leve. Então aí ele ali, assim, qualquer idade. A gente teve pessoas de 74 anos que fizeram. E foi um caso muito bonito, que ela tinha ficado cega. Há um ano e meio. Um ano e meio. Do nada, assim, ela acordou. Ela dormiu, quando acordou, tava enxergando mais ou menos, desceu a escada, ficou cega. Nossa. Então ela escolheu no nosso retiro uma proposta assim, eu preciso achar um novo porquê pra viver. Uma nova forma de viver. E ela foi, nossa, então foi um processo bem bonito, assim. Nossa. Aí esse pode, a parte do sábado, assim, aí no domingo, mas aí acho que é a Maria que vai, pode. Legal. Show de bola. Gostou? Vocês podiam ficar horas aqui falando. A gente vai perguntando os porquês, eu tô começando a pôr porquê. Quanto tempo, Stênio?
1h20. Olha só, rapidinho, né? Falei que passava rápido. Mas foi excelente o papo. É o propósito do Pod Empresa. Realmente a gente não tem pauta, né? A gente troca ideia com pessoas, se conecta com pessoas. Então a gente adorou mesmo a experiência que vocês trouxeram. Mais uma vez, obrigado. Em meu nome, em nome do Sim Comércio, Alessandro também. A porta do Sim Comércio está aberta, até mesmo para vocês se promoverem, né, as atividades, que realmente é muito importante. E alguma consideração final que vocês queiram deixar? Alguma mensagem, Fiquem à vontade. Obrigada. Bom, antes de tudo eu queria agradecer a abertura e a disponibilidade de vocês. Para a gente é muito importante também poder falar sobre o nosso porquê, né? Sobre o nosso propósito. O que eu gostaria de deixar de recado para as pessoas é que, na verdade, da minha parte, eu falo assim, não se acomodem, né? As coisas não têm que ser como são. Se está pesado, existe uma outra saída. Eu falo, não é possível que a gente veio para esse mundo para carregar peso e para passar perrengue na vida, né? Então, o movimento parte da gente. Então, se a gente não se movimentar, a gente se conforma com a situação como está. Então, se eu puder deixar esse recado, não se acomodem. Busquem outras formas de viver, porque a vida está aí para ser leve, né? Exatamente. Bom, na minha parte eu agradeço. Até um pouco de emoção, assim, porque é um marco importante para a gente também, na região. A gente mudou, a empresa é nova, estamos na região há pouco tempo. É uma vivência diferente que também estava olhando ali a nossa caneca ali, a gente acabou de falar do Ikigai, se conecta um pouco com o meu sentir do Ikigai também, então é muito, muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui falando desse assunto que nos conecta e que a gente tem jogado as nossas fichas para entregar isso, né, para os outros, isso está muito gostoso, e convidar as pessoas de olhar para esse lugar. Os homens que não se permitem, né? A gente encontra muita barreira nos homens, nos empresários, muita resistência. Tá tudo bem olhar, né? Então, eu acho que é esse convite de olhar para se permitir também. E assim falo assim, se tem vontade, o resto a gente corre atrás, é o porquê, né? Então, é isso. Chama a gente conversa, pode bater um papo e convida todos para o retiro, dia 7, 8, 9 de novembro. Agora tá chegando já, vai ser aqui pertinho. E o online do Crescer de Propósito, que vai ser no dia 20 e 21 de novembro. Dia 21 e 22 de novembro. 22. É isso. Legal. É isso. É isso aí. Gratidão, viu? Show de bola, obrigado. Esse foi o Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio Baixada Santista e Vale do Ribeira. Até a próxima. É isso aí. Muito bom.